Oi, pessoal. O vídeo caiu. Não sei o que foi que houve. Oi, pessoal. Estou entrando de volta. Não sei o que houve. Ana Lúcia colocou a live e acabou, mas não foi que acabou. Não sei o que foi que houve aqui. Vamos entrando, pessoal. Cortaram a história. Sim, GG. Vamos vendo aí. Vocês vão entrando. Deixa eu ver se o Marcos entra de novo. Para eu chamá-lo. Deixa eu ver se ele vai entrando. Vamos ver quem vai entrando mais. A Marcos acabou de entrar. Oi, expirou o tempo. Deixa eu ver se eu mando uma mensagem para ele. Pessoal, manda uma mensagem para o Marcos dizendo que para a gente continuar. Geralmente meu Instagram não tinha tempo, não. E ele avisava. Carla, faz uma. Passa uma mensagem para o Marcos, por favor, dizendo para ele entrar. Vamos ver se ele entra. Manda aí, gente, para a Escola Espiritual Moderna, a mensagem para Marcos entrar. Entrou. Deixa eu chamar ele. Não sei o que foi que houve, porque o Instagram sempre eu tenho 2 horas de live. Certo? Nós temos aqui a cortar a live. O assunto que a gente fala não agrada muito, não. Convidei Marcos. Pessoal, volta, Marcos. Vamos ver. Olá. Marcos, o assunto que a gente fala não agrada muito o povo, não. Sempre, né? Sempre, sempre. Marcos, Ai, aí ai. continuando, né? Então, em certo momento, eu comecei a ver um corpo meu de uma felina branca em outro lugar, em criogenia. Ela estava em repouso, ela não era criogenia, era crioêxtase. E, rapaz, para quem nunca ouviu falar nessas coisas, eu quase pirava acessando isso sem entender, sabe? Sem entender nada. Que é que eu tenho? O que é que é isso daí? E eu sabia que era, eu ia até lá, eu tinha esse contato, mas eu não podia fazer muita coisa. Eu só via. Eu só ia lá, via, voltava, e aí depois comecei a ter algumas projeções com alguns felinos, mas assim, não era eu que pedia, era algo que estava acontecendo, de alguma conexão que eu precisava, então comecei a ter algumas informações, mas é, eu deixo o povo felino quieto, sabe? Eu tento fazer mais o meu trabalho aqui, hoje, como Soraya, como tentar resgatar. Então, tudo que eu faço hoje eu peço a proteção da minha hierarquia, da hierarquia de luz, tenho que sempre falar de luz, né? Isso mesmo. E estou sempre me conectando com a presença eu sou. Eu sei que eu tenho a proteção deles lá. Eu tive um, um problema bem sério de saúde ainda esse ano, e que eu tive uma desidratação muito grande. Foram, assim, muitos vômitos que eu tive. Eu já tive várias mortes nessa vida, várias mortes físicas mesmo. E dessa vez eu fui tratada realmente numa nave, tomei soro, foi uma coisa assim bem intensa. Mas não eu já sou tão acostumada com essas coisas que eu não acho nada demais e também não saio nem dizendo. Eu estou dizendo aqui para você porque a gente está falando Sim. sobre isso e, e assim, realmente, quando eu escutei você falando sobre corpo em criogenia, quando você começou a trazer de um tempo para cá, porque você começou há um ano, né? Eu te conheço há mais ou menos uns 7 meses para cá. Aquilo dali acendia tanto aquilo que porque eu sabia, eu já tinha visto, entendeu? E ninguém falava, ninguém fala. Quem é que fala
em corpo criogênico? Quem é que fala que a gente está numa simulação? Quem é que fala que a gente viaja em realidades paralelas? Quem é que fala que a gente pode acessar uma outra realidade? Ninguém, né? Então, aí eu comecei a pesquisar, eu vou atrás, agora ele está ressoando aqui comigo, e fui assistindo sem o devocionismo, mas entendendo que aquilo que você estava falando era só uma confirmação. E aquilo fazia parte da minha verdade, da realidade que eu estava vivendo. Então, assim, o que eu vim fazer aqui, eu já sei o que eu vim fazer aqui, já me foi revelado, não preciso estar dizendo também. E por que eu vim? Mas, assim, nem todo mundo, isso não é o carro-chefe, né, Marco, da gente saber e... Ai, mas eu tenho que saber o que eu sou, porque eu me assustei numa forma felina. Eu me assustei, gente. Eu, com 3 anos de idade, sentada na casa da minha mãe, na ladeira, brincando, entram 8 caras mascarados. Para mim era mascarado. Tudo com cara de leão, com cara de tigre, não sei o quê. Marcos, aí um deles, eu não sei se plasmou na figura de Jesus, certo? Porque aí se aproximou de mim e falou, eu levitei, e quando eles saíram, eu corri para minha mãe. Eu usava fralda. Eu saí, mãe, os homens mascarados vieram aqui. Durante muito tempo da minha infância, eu contava a ela. Aquele homem, mãe, do quadrinho, do quadro que tinha, ele veio e falou comigo. Eu disse para minha mãe. Aí minha mãe, menina, não conta isso para ninguém, isso é coisa da sua cabeça, você é muito doente. Porque a minha primeira QM foi com 3 anos, de uma cirurgia que eu fiz de amígdala. E a anestesia, não sei se ultrapassaram a anestesia, não sei o que foi, eu não voltava da anestesia. Então tiveram que fazer ressuscitação, tudinho. E recentemente eu tive um insight dessa minha QM. Eu vi o hospital todo. A gente tem uma visão assim, ampla de tudo. Não tem tempo, não tem espaço, certo? Você vê Sim. tudo acontecendo ao mesmo tempo, o meu corpo lá embaixo com a chupetinha de respiração na boca, eu via tudo. E aí minha mãe dizia que é porque eu era doente, eu tinha alucinação, e aí pronto. Então, quando chega o 2017, que eu tenho a expansão toda da consciência, começo a ver as raças, aí eu começo a entender que não é loucura. Aquilo dali que realmente tinha leão mesmo, tinha tigre, tinha aquelas caronas mesmo. Isso assusta, gente. Sabe? Isso assusta. Então, de repente, vocês têm uma linhagem que não é essa loira dos olhos azuis que a gente é acostumado a ver. De repente é uma. Os humanos, a forma humana, não é humanos como nós. Os pleiadianos têm essa mesma forma. Tá? Se você vê um pleiadiano, alguns 2,5 metros, outros 3 metros, entendeu? E ruivos, outros loiros, Nórdicos, né? nórdicos. Bem nórdicos. Tem os não, tem os nodianos também. Então tem várias raças. Mas Aldebaranos. nós somos uma minoria no universo. As maiores formas de vida no universo é reptiliano, insectoides, aviários, felinos, cetáceos. Você entendeu? A forma humanoide é uma criação de Mika, vindo de outros universos, mas é nova no nosso universo, entendeu? Veio de outros universos que quem trabalhou nesses... Porque, eu não sei se as pessoas sabem, existe um grande super-universo, e existem vários clusters, são bolas, é sério, é como se fosse uma bolha de sabão Que gigantesca, chamam bolha e dentro da dessa... Dakar, né? Não, Bolha... não, aí essa bolha da São os Dakar, clusters. Ah, tá. são o bolha Dakar é uma bolha que eles conseguem fazer porque cada dimensão, por exemplo, a quarta para a quinta dimensão tem um espaço vazio, é o hiperespaço. Sim. Então, se você pega uma bolha Dakar, você consegue construir um universo nesse meio, Dentro que dela. foi justamente o que Saraten fez e que dificultou muito o trabalho da federação e da confederação de pegar eles. Porque ninguém sabia que ela tinha construído um universo no meio. Paralelo. É uma bolha da carne, Ah, entendeu? entendi. Mas é uma bolha de sabão e dentro dessa bolha de sabão tem 1.000 galáxias. É um cluster de um universo, entendeu? Então, existem vários clusters de universo dentro do nosso universo. E no outro cluster de universo é a criação de seres mais elevados, já são os Voronandex, É, são seres assim. para o Pode falar.
para o pessoal que quer trazer isso para o racional, é bom ver no YouTube Sete Samurais. Rodrigo Rome traz isso bem ilustradinho. Vocês observem, porque aí fica mais fácil. Tudo que Marcos está falando, eu estou vendo na minha tela, na minha imaginação, porque eu já vi isso daí, né? Isso Então, mesmo. botem lá Sete Samurais no YouTube, que vai sair justamente tudo isso que o Marcos está falando aí. Muito interessante, Isso Marcos. mesmo, isso mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, cada criação ai, cara, deu De branco. cada, de cada Quando corta, bolha, de cada bolha que não, você estava dizendo. eu tava falando mas deram um corte. Continua. Tá. Vai continuar. Eu O já parei de pessoal estava brilhar. tava querendo saber sobre essas linhas de tempo, como é que elas vão se dar, como é que elas vão se juntar, porque tudo está muito acelerado, né, Marcos? Sim, Então, Mika resolveu acelerar todo o processo. Por isso que eu falei que há uma grande probabilidade de 2026 essas 6 linhas do tempo se juntarem. Por quê? Quando vai é cíclico, não tem mistério, é física quântica, entendeu? Cada criação, por exemplo, você tem um prazo de quando você sai do seu eu sou para vir para cá e voltar. Você tem um prazo de 12 milhões de anos, 10 milhões de sim, anos, entendeu? É um prazo. Nós estamos assim uns 20 milhões de anos atrasados, meu mas Deus do tudo céu. bem, não tem problema, entendeu? Mas você tem então tudo no universo. O pessoal tem que entender que é ciência, é física, entendeu? São cientistas com uma capacidade, não tem como falar sobre eles. O nosso QI máximo é de 180. O QI de um cara que construiu o universo, se a gente fosse medir, é de 1 bilhão. Você está me entendendo? É de 1 bilhão, então não dá para você mensurar direitinho o que. Então, essas linhas. O que pode acontecer, o que vai acontecer, é que o universo precisa fechar. Então, ele vai fechar. Então, quando ele vai fechar, ele vai dar um reset. Então, todas as linhas de tempo se unem, todas as realidades paralelas vão se juntar e vão se tornar tudo um só para depois renascer. Então, no livro de Blavatsky, um dos primeiros, eu tive alguns despertar na minha vida e um grande despertar foi quando eu conheci o Senhor João de Deus. Ele era, ele era o líder da Sociedade Teosófica. Depois que ele morreu, para mim, a Sociedade Oh. Teosófica só. Mas é lindo, o estudo é muito bonito, né? Sim. E a Blavatsky fala da inspiração de Brahman e a expiração de Brahman. É quando o Brahman faz. Ele E chupa puxa toda a tudo, sua criação de volta e depois ele expande, explode. expande É. e coloca ela tudo de volta. Então, o que está acontecendo agora? Nós estamos nesse momento de sugar tudo. Então, as realidades vão. Por isso que as pessoas estão vendo muito déjà vu, tem muita gente Nossa. relatando que está vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. Tem uma moça que eu vou cuidar dela, que ela me procurou, ela está tendo esse problema, dela está aqui, daqui a pouco ela olha e está vendo os dois mundos ao mesmo tempo. Isso vai acontecer muito com as pessoas, porque as realidades também estão se juntando, entendeu? Para poder fazer esse e para que o universo coloque de novo tudo de volta, entendeu? Então, Uhum. uma grande probabilidade, galera, por exemplo, quando as pessoas falam, ele fez isso. Não, é probabilidades, nada é certo. Por quê? Porque nós brincamos com a nossa consciência, nós criamos a nossa realidade. Quando a gente fala que nós somos observadores, esse universo todo só existe porque existe a gente observando a matéria e dando forma à matéria. Senão a Isso. matéria ficaria estática, entendeu? É o sagrado feminino. O sagrado feminino, sem o sagrado masculino, ele fica estático, parado, em stand-by. E o sagrado masculino, sem o equilíbrio do sagrado feminino, ele vê esses idiotas que estão no poder aí, entendeu? Vira ditador, Ditador, não. manipulador. Ditador, É, psicopata, idiota, bestial, babaca. É é, sério, é isso entendeu? mesmo. Então, quer dizer, esse é.
é o equilíbrio. Então vai precisar juntar tudo de novo. E aí que vem o lance. Quando essas linhas do tempo começam a se juntar, cada pessoa que vibra naquela linha de tempo é arrastada para ela. É normal isso. É Isso não aí é a uma maldade. separação. Isso é a separação que a gente viu em todas as religiões. Que já... Todas, isso. E aí vai ser a separação, porque cada linha de tempo, quando cruzar, vai levar os seus juntos. Então, aqueles, por isso que eu falo, eu fiz uns vídeos logo no começo, falando que o Apocalipse é o que você acredita. As pessoas que vão viver o Apocalipse são essas pessoas que estão presas na crença e que acreditam nesse Apocalipse. Então, a linha de tempo apocalíptica vai puxar essa pessoa para lá, entendeu? E as pessoas que tiverem numa frequência muito mais elevada, em amor e carinho, pode acontecer duas coisas. Primeiro, você dorme, daqui a pouco você acorda, está na nave espacial, tem um monte de gente, calma, tá tudo bem, você está aqui na nave, calma, nós vamos fazer um tratamento. Deu para entender? Ou Deu. você vai simplesmente acordar, sair daqui e acordar numa outra realidade, já numa linha de tempo perfeita, maravilhosa, os 2000 anos de paz e de amor citado na Bíblia e outras filosofias, que depois de tudo iremos viver eras de paz, de amor, entendeu? Então é isso que... E aqueles que acreditam no apocalipse, em tsunami, vão para essa linha de tempo. O que acredita que vai acabar em fogo, vai para a linha de tempo onde vai ser os vulcões. Entendeu? Então, essa separação não tem nada a ver. Outra coisa, realidades, o pessoal fala em realidade e multidimensional, é a mesma coisa. As realidades são as multidimensionais que nós vivemos. Por isso nós somos seres multidimensionais. Nós podemos, no passado, antes, há 15 mil anos atrás, quando nós estávamos menos prostituídos energeticamente, nós viajávamos na linha de tempo. Não, tempo não, nas realidades paralelas. Por quê? Sim. Quando você se dividiu em vários fractais de alma, seus fractais foram viver nessas realidades. Então, como que você acessa essa realidade? Você acessa o seu próprio fractal, a sua alma gêmea que está vivendo. Entendeu? Então, nós podíamos viajar nessas realidades através das nossas consciências que já estavam lá e aí nós experienciaríamos. Para não experienciar, você viajaria como uma consciência, como os espíritos fazem numa realidade bem próxima à nossa, onde eles viajam, onde eles andam e nos observam. Entendeu? Infelizmente, os que têm mais contato com a gente são os negativos. Entendeu? Porque a luz tem uma lei que ela não se intromete e não pode matar. Isso está mudando. Isso vai ser uma grande mudança, porque nós deixamos de salvar muita gente e nos ferramos muito porque nós não matamos. Entendeu? Então, muitas das coisas que aconteceram na Terra, nós poderíamos ter feito uma intervenção com tecnologias muito mais avançadas, ter liquidado todo mundo, entendeu? Mas a luz não faz isso. Isso está mudando. Para próximas diretrizes estão mudando. Para não deixar chegar onde chegou. Onde chegou. O modus operandi da luz hoje é mais reativo, né? Está sendo mais defensivo, né? Ela mais se defende. Sim. Por quê? Porque Mika é um amorzão, entendeu? E aí Mika teve que deixar com comandos. Aí são comandantes, são seres que pau é pau, pedra é pedra e não é esses comandantes dos nossos exércitos aqui que são maiores. Tudo bem, vocês não vão ficar quieto. Mas lá é a lei. Lá são os Exus, entendeu? Os Exus são comandantes mesmo. Sim. De supra, de confederação intergaláctica. Não são comandantezinhos. Não, deixa eu ficar quieto também, já ia falar uma outra coisa. Mas são comandantes, são os Exus mesmo. É a lei é a lei. Isso não tem mimimi. Ah, você não fez, tchau, cara, acabou, tchau, vai, vaza. Ai, me dá uma... Não, que chance, já teve chance, tchau, cara, vai, entendeu? É ali. E é eles que estão agora fazendo a auditoria. Então, essas diretrizes vão mudar. Então, eles começaram a descer o cacete. Foram eles que exterminaram o Saratem e milhões de filhos paradisíacos. Porque até então, nada acontecia com os filhos paradisíacos. O cara fazia a merda e estava tudo certo. Era isso que eu
ia te perguntar, Saratem já foi contida, Ela já não existe já mais. não existe mais. É, Não. Há milhões de anos. Lúcifer também, né? Não, Lúcifer foi resgatado porque ele se não, negativou. não. Não, ele não se negativou? Porque eu me lembro da história de Lúcifer e de Satanael, eu me lembro Na da história Urântia? deles. Pelo Urântia, né? Não, Por por Urântia? você. Não, Por então, você. é que eu vou falar direitinho, você vai entender agora. É que eu não pude falar muito declarando. Desdobrar mais. É, Uhum. Lúcifer, eu já falei isso que eu vou falar, eu já falei. Lúcifer é um cargo, É, tá? Arcanjo Miguel é um é trono. um trono. Sai de Uhum. lá vários Miguéis, Uhum. entendeu? Sai de lá vários Miguéis. O nosso arcanjo Miguel, os arcanjos Miguéis, eles vêm da ordem micaélica. Eles são fractais direto do nosso Deus Criador, de Micá, Sim. entendeu? Então, Lúcifer é Tem um sim. trono. Tem Tem, sim ali. Ele dá curso. tá? Uhum. Depois Lúcifer entre em é um trono. contato comigo. Lúcifer é um trono, tá? E de lá saem vários Lúcifers. O que é Lúcifers como um trono? Lúcifers são chamunas. O que são chamunas? Por exemplo, quando Micá resolveu fazer a criação da humanoides e umas outras criação nesse quadrante, ele designa um ser. Então ele Sim. designa um Lúcifer, que é um chamuna. Ele vai ser o diretor-geral. O nosso Lúcifer, ele era diretor-geral de administração da criação biológica no nosso quadrante. Quem que ajudava ele? Satanael. Arcanjo Satanael, que é um dragão de mais de Sim. 800 metros de altura. Não é mais. É mais. É gigante. É gigante. Ele é um dragão. Porque ele vem do universo de Arcontes, do universo de Saratem, de Aiotak. Ele é um E aí, dos tá. filhos de um filho paradisíaco. Uhum. Entendeu? Porque a criação do universo Arconte é uma criação mais répteis. Entendeu? Sim. E ele veio para cá para auxiliar Lúcifer, ajudar Lúcifer a dirigir. Quando houve que a supraconfederação desceu aqui e botou ordem nessa briga e começou a organizar tudo isso, sobrou quaquilhões de clones e de outros seres que se negativaram com a guerra. Então foi imaginado o quê? Vamos pegar planetas primitivos, pegar esses seres, colocar esses seres nesses planetas primitivos, tirar a Quando. memória deles e fazer com que eles, aos poucos, desde o estágio primitivo, eles vão fazendo uma nova memória, uma nova forma, para depois as memórias deles serem voltadas e eles mesmos falar: nossa, Nossa. quanta merda eu fiz. Deu para entender? Sim. Porque dá um Uhum. tempo. Então, esse era o plano. Acontece, é aí que eu tenho bravo, o pessoal fala, a federação, a aliança, eu. Aham, A gente quer aliança. aham, Que nada. aham. Aí, a Federação Galáctica ficou para tomar conta desses planetas. Nibiru era um planeta responsável pela nossa. Porque Nibiru é uma nave espacial, é um planeta feito como uma nave espacial. Onde Sim. em Liwen e Anu são pleiadianos, ruivos, gigantes, altos, estavam lá. E através de Nibiru, eles viajavam através desse, protegendo-nos contra os reptilianos que queriam invadir essa nossa parte para roubar os genomas de Micá, a criação de Sim. Micá. Essa, não essa, mas a criação humanoide MCM com 12 fitas de DNA e outros genomas. Micá criou milhares de genomas de humanoides, de apsianos, várias formas humanoides, entendeu? Várias formas humanoides. E beleza, pegaram e colocaram esses seres em alguns planetas. A Federação, alguns seres da Federação, e principalmente a Aliança Galáctica, pegou esses seres, colocaram nos planetas
e estipularam uma lei onde eles só podiam chegar até a 7ª dimensão e voltar. Eles iam ficar usando os caras ali. Uma roda de Lúcifer, Satanás. Lúcifer, como ele era o responsável pela criação aqui, ele ficou sabendo. Aí ele falou, vão todo mundo para PQP. Lúcifer Não chegou... pode fazer isso, né? Não Não pode. Lúcifer pode. chegou direto em Caligastro, na Federação Galáctica e na Aliança Galáctica, falou, não pode. Mika disse que todo mundo tem o direito de voltar para sua fonte. Isso está errado. Aí, Satanael foi o responsável por retirar os seres desses planetas que não queriam fazer parte desse joguinho e que não estavam tão adormecidos nas crenças religiosas que quiseram Sim. ficar alguns. Mas não porque eles escolheram pelo livre-arbítrio, eles escolheram porque eles não estavam pensando direito, eles estavam iludidos com uma outra coisa. Uhum. Então, Satanael foi responsável por tirar esses seres. Acontece que chegou o momento da negatividade dos Anunnakis, que aí entra Caligastro, Enlil, que eles sequestraram o planeta Terra, colocaram um monte de bombas, Sim. entendeu? Uhum. E quando Lúcifer chegou aqui para falar, e aí, cadê as almas daqui? Ah, pode ir lá salvar eles. Mas se vocês forem, A gente tem ativa. bomba, a gente ativa as bombas e vai implodir o planeta Terra e 37 bilhões de almas que estão... Porque muitas vezes as pessoas falam, Marcos, se a reencarnação existe, como está aumentando a população? Da onde está surgindo? Tem que entender que foram trazidos para cá 37 bilhões de almas colocados nas dimensões paralelas, nas realidades paralelas e na Terra. Não foi 37 bilhões de almas. E elas vêm trocando o ciclo. Um tempo fica lá em cima, outro tempo fica aqui, entendeu? Esse seria o certo. Uhum. Esse seria o certo. Mas tudo bem. Beleza. Sem E falar nos burros. Satanael era responsável de pegar essas coisas. Quando ele chegou aqui, eles falaram não. Aí Lúcifer se revelou. Aí ele ficou puto. Mas não é uma rebelião. Ele escreveu uma carta e resolveu se separar. Manda a aliança e a federação para PQP. Não fazemos parte da aliança. Satanael pegou, era um grande comandante, gigantesco comandante, pegou a galera e saiu fora e começou toda a briga para nos resgatar. Porque nós estávamos aprisionados. Porque eles sequestraram. Então, antes disso, só um adendo. Então, começaram a pegar essas almas que estavam presas pela Aliança Galáctica e uma parte da Federação Galáctica, entendeu? Começaram a pegar essas almas e levar para outros planetas que eram planetas neutros, que não tinham nada a ver com isso, não queria saber da Aliança, não queria saber da Federação. E qual planeta era assim? A Terra. Não tinha ninguém. Isso, nessa galera aí tá aquele povo lá de Sírios, né? Que foi feito Isso. aquele Isso, teste, tudinho. trabalho dos sirianos, tudo. Então, Satanael trouxe para cá esses seres para cá. E aqui já existia 2 cidades agartianas, Sim. que são répteis. Os primeiros seres a viver no nosso planeta, eles são répteis mesmo. Entendeu? Que foi há 1,5 bilhão de anos atrás, que são dragões, hidras, aladas, que vieram morar intraterreno, porque na superfície da Terra não tinha condições. Mas beleza. E quando trouxeram para cá, a aliança veio para cá, aí veio o Enlil Wen, que há 450 mil anos, e eles começaram a trazer todas as guerras e brigas e encrencas da Federação e da Aliança para a Mãe Terra, e começaram a trazer as guerras para cá. E para dominar a Mãe Terra, de uma vez por toda, tinha que eliminar alguns seres que estavam aqui que não queriam isso, que era o pessoal de Lemúria, o pessoal de Mu, e essas Os 2 próprios cidades. agartianos, Não, né? Muitos agartianos que não queriam, porque... Não, os agartianos não queriam, e os agartianos fizeram afronta a eles, e estavam ganhando. Aí o que a Nu fez? Tacou 2 bombas nucleares na cidade, extinguiu um monte de répteis. Aí, Satanael virou Satã.
Porque ele não, Entendeu, gente? deu para Fake news, gente. entender? Aham. Virou Satã, porque ele se revoltou contra Enlil, que é quem? Yahvé, que se passou É por o Yahvé, Deus, né? se passou por É, Netuno, é o Deus Zeus, do universo. Inanna acabou com a Lilith. Lilith também não é uma mulher, não é um ser. Lilith é um O trono do trono. sagrado feminino do nosso universo. Nos outros universos de Shinkara, no outro universo de Que, Tiffany, são outros sagrados femininos e são outros nomes. De repente pode ser Joana, Maria, entendeu? O nosso aham, é Lilith. E aí o que acontece? Quando o Satã começou essa rebelião, Lúcifer começou essa rebelião para tirar a gente daqui, muitas pessoas que estavam aqui tinham essa memória de que Lúcifer não era mal, ele queria salvar. E Lúcifer nunca veio na Terra, ele nunca andou aqui. Ele nem chegou aqui tá na vendo? Terra. Deu para entender? E aí, Deu. como Lúcifer queria nos resgatar e Satã queria nos resgatar, eles começaram a colocar na cabeça dos seres humanos que Lúcifer era Beuzebu. Porque Beuzebu, Asterotes, esses aí são comandantes que trabalhavam para Lúcifer na supervisão e criação e preservação e proteção dos genomas que estavam nessa parte do nosso universo sendo construído corpos e civilizações. Agora, Satã já tinha um ADN, posso dizer, uma codificação dragão, violenta já, De outro universo. de um outro universo onde a emoção não é tão forte quanto o nosso universo. O nosso universo é através do amor. O É, universo de Satã é através da ditotaria. Você tem as leis, tem que cumprir as leis. E aí isso. ele se negativou muito para poder defender os répteis que o Enlil e Enki tinha destroçado aqui na Terra. Eles fizeram um monte. Olha, eu não vou falar muito porque me irrita, eu começo a ter lembranças, eu começo a perder o controle. Pode ver que começa a ficar meio assim. Eu É, começo a sei. perder o controle ainda, entendeu? De lembranças de Ô, Marcos, mas hoje, que eles fizeram. no caso Satã, o Satanael, como é que tá? Ele foi, houve um resgate, houve uma Ele com foi, ele, ele foi preso, vamos colocar assim, ele já foi bloqueado, tá bom? E está sendo feita a regeneração. a Lúcifer foi regeneração? mais fácil. Lúcifer foi bem mais fácil porque ele foi mais através Não. de referendos, né? Eu não manjo muito das palavras assim. Você manda um referendo, ele começou a mandar para Unversa, para Central e para Sim. Avona, para o centro lá galáctico da administração, falando que estava errado. Então começou uma rebelião entre. E muitos que estavam com eles, que eram comandantes, saíram da federação e da aliança. Aí falaram que eles eram os anjos caídos que brigaram contra Deus. É. Eles só cortaram a ligação com a federação e a aliança. Não quero ligação com essa porcaria nem com essa merda, desculpa a expressão. Mas foi mais ou menos isso que eles falaram, Aham. entendeu? O problema é que eles começaram a intensificar a guerra contra os répteis, fizeram um monte de merda aqui na Terra, e Satã se negativou muito e precisou Para ser defender. preso para defender. É interessante, né? A gente vê que o modus operandi de fake news não é recente, é de 400 bilhões de anos, Quer um, milhões de anos atrás, quer um 400 exemplo milhões. simples? Vou te dar um exemplo simples. Eu não vou falar o que nem como, vou dar mais um exemplo. Teve uma doença aí, teve uma doença aí que teve um cara, ele tem dois Aham. PhD nessa doença, dois PhD, e ganhou o prêmio Nobel. Você acha que esse cara manja pouco? Não, o Hum. cara manja muito. E ele falou na época do bichinho: olha, isso não dá certo, isso só vai piorar. Não pode usar isso, só vai piorar. E não vai segurar o vírus, porque o vírus é. Não, entendeu? Sim. Uma semana depois ele era louco, estava meio bobo. E quem estava falando que ele era louco? Médicos que tinham acabado de se formar, que o currículo deles não enchia um cartão de visita. E taxaram o cara do prêmio Nobel como louco.
para entender? E as Deu. pessoas acreditam. É assim na Esse é o problema. terra como no céu. É isso daí. É como eu digo, a gente precisa conhecer a história do nosso universo para a gente entender o que está acontecendo aqui. Sim, Porque tudo já, a criação já aconteceu, tudo já sim, aconteceu. Então a gente só vê os padrões sendo replicados, as coisas sendo replicadas, não é, Marcos? Não tem, você estuda toda a história e vê que a política é a mesma. Quando a gente mesma vai estudar coisa. uma exopolítica, a gente vê que é assim. Então tudo tem a ver com política, tudo tem a ver com contratos, tudo tem a ver com esses processos, sabe? A E é nossa por isso que eu sorte quero aqui na sair daqui. Terra, a nossa sorte aqui na Terra é que esses seres não têm uma criatividade da luz. Então, o modus operandi deles é o mesmo há milênios. Religião, dogma e guerra. E doença. Não muda. Não muda. E agressividade. É. E agressividade. Entendeu? Não muda. O mestre, uma vez, ele falou o seguinte, ele falou assim, as pessoas, elas nunca vão conseguir entender o lado oculto, o lado espiritual, se elas não conhecem e não entendem o lado material que elas enxergam. Então, se você não consegue acreditar, entender e decifrar o que você vê com seus olhos, o que você sente na tua carne, como você pode tentar saber sobre o que está oculto? É Então, um dos verdade. grandes. No meu canal, teve uma moça que falou: Marcos, o despertar, o que é? E aí eu fiz um vídeo essa semana sobre o despertar. E eu falei que o primeiro despertar principal é na matéria. Se você não consegue ver a manipulação política, a manipulação dos laboratórios, a manipulação do ensino, a manipulação de tudo isso, você não vai conseguir entender o que se passou no mundo espiritual, que seria na 5D e na 6D com as guerras que teve. Essas guerras começaram da 7ª dimensão para baixo. Não é que é a 4ª dimensão que é uma merda, a 5ª dimensão é essa coisa linda. Não. Começou lá em cima e veio sendo trazido para baixo. Isso. Não começou aqui embaixo e foi levado para cima. Foi ao contrário. Então, se você não consegue ver a manipulação, se você não consegue entender que não existe pessoas burras e não existe pessoas inteligentíssimas. Existe cada um no seu momento de evolução. Muitas vezes você vê uma pessoa que tem uma inteligência emocional fortíssima, mas uma inteligência mental, como lógica, horrível. E Horrível. você vê esses Verdade. nerds, e você vê esses nerds como Einstein, tinha dificuldade no amor. Todos os grandes gênios tinham dificuldade no amor, porque a inteligência mental deles era muito mais forte do que a inteligência emocional. Eles não tinham tanta inteligência emocional. Então eles eram mais frio, seco, direto, objetivo, lógico. Não quero. Aí você podia falar menos. Mas eu não quero, vou falar como? Eu não quero. Deu para entender? É a lógica. Não é aquela inteligência emocional. Olha, amorzinho, no momento, eu não quero. Eles acham, lá em cima, eles acham um desperdício de tempo. Para você falar um não, você tem que ficar, então, olha, é que. Não, cara, não. Não tem. Entendeu? É. Então, lá Uhum. em cima, para eles falam, por que vocês enrolam tanto para dizer que você não quer uma coisa? É A pessoa verdade. fala, não quero, acabou, você não É. quer. Mas a gente fica se preocupando em não magoar isso, em não magoar Isso. aquilo, em não fazer isso, em não fazer aquilo. E não é assim. Então as pessoas têm que aprender a isso. Outra coisa, as pessoas precisam aprender a parar de se machucar com a verdade. A verdade aqui nesse planeta dói. Como a verdade pode doer? A verdade não pode doer. É. Então você é obrigado a mentir ou a A ocultar verdade, para não doer. ela precisa ser libertadora. Simplesmente Mas aí isso. que tá, quando você é verdadeiro, você é ignorante, você é É. idiota. Você está me entendendo? Então, se as pessoas não despertarem primeiro para isso, elas não vão conseguir despertar para o mundo espiritual, porque elas vão continuar sendo manipuladas. É o que aconteceu com esses monte de achistas antes da pandemia, que eram espiritualizados pra caramba. Chegou a pandemia, cadê a espiritualização? Deu para entender o que eu quero te Muito, dizer? muito rasa. Então, Uhum. se você não tem essa consciência, é complicado. Marcos, o pessoal perguntando aqui onde tem acesso a esses estudos. Pessoal, entrem na Escola Espiritual Moderna.
Tem Site. vários cursos no site também, ou então quem curte aí TikTok, tem o Buscador da Liberdade, aí vocês entram lá no link que vai direto no site. Tem vários e vários vídeos falando de todas as etapas. Tem sobre a criação desse universo, tem a Guerra de Órion, né, Marcos? Tem a A Matrix Matrix encarnacional. encarnacional, que fala de todas as rotas, e é muito importante a gente saber, fala do Big Bang, são vários cursos, e aí vocês também podem solicitar uma mentoria com o Marcos, porque assim, são histórias, é como eu disse para vocês, a verdade ela está chegando, a gente está acessando toda essa entrada de energia, toda essa diminuição, enfraquecimento que a gente está tendo, né, da rede magnética, está permitindo, da Matrix também, está permitindo com que a gente enxergue mais coisas. Então, muita coisa a gente acessa. Quando eu começava a acessar, eu saía, eu tinha que buscar para saber alguma verdade, né? Para entender a verdade que ressoava comigo. Aí, então, foi quando eu encontrei o Marcos. Então, se está ressoando com vocês, procurem, porque a gente só sai da ignorância através do conhecimento, sabe? Sim. Então, procurem fazer, sabe, procurem fazer, construir suas verdades, porque se está ressoando com vocês, teve gente que disse aqui na live, que vai passando rápido, diz assim, eu estou viajando, mas ressoa tanto comigo, eu não estou entendendo muito, mas está fazendo sentido, porque é É assim mesmo, gente. assim mesmo, é o Cada, começo. é, É o começo. Marcos diz sempre, eu sou um contador de história, ele está contando uma história. Se essa história é parte da grande história, né, a gente vai saber, mas a gente precisa entender que nós temos uma grande alma, nós temos um eu sou, que está ligado, de qualquer forma, existe uma ligação, um fio que liga a gente a tudo isso, e a nossa grande alma sabe que aquilo é uma verdade, entende isso como uma verdade. Então, a gente precisa buscar para sair desse momento. A gente sabe que já não está mais no mesmo momento, a gente sabe que está tudo diferente. A gente Sim. sente, não adianta, né, Marcos? Tem pessoas que dizem assim, eu vou dormir e acesso outras realidades paralelas. Porque está tudo muito tênue. Eu estou andando, uma amiga nossa contou num grupo de estudos que eu passo esse conhecimento para um grupo de estudos também. A gente fala muito sobre isso e a gente compartilha muito. E uma delas disse, gente, é tão surreal que às vezes ela chegou a ter experiência assim em 3 realidades. E ela estava no trabalho. E ela não sabia, e ela ficava com medo de interagir, porque ela não sabia se era a realidade presente ou se eram outras, sabe? Então isso realmente está acontecendo muito, as pessoas estão tendo. Eu vi minha filha passando aqui, isso já tem uns 2 anos. A minha filha estava aqui comigo, conversando comigo na sala, mas eu estava lá no quarto. Então, quando ela entrou lá no quarto, ela, mãe, eu conversei com você agora ia na sala. A Eu sua disse, minha filha filha, você acessou uma linha, uma vai. outra linha. Ela vê várias, ela acessa várias, ela desde pequenininha, né? Ela tem essas experiências. Então, uma vez a senhora que mora aqui comigo, uma vez estava viajando e ela passou pela cozinha e viu Severina lá na sala, lá na cozinha. E ela veio para mim assim, já tem uns 4 anos, ela era menor. Ela, mãe, Severina morreu. Aí eu disse, como ela morreu? Ela está viajando, aconteceu algum acidente. Procure saber se ela morreu, porque eu acabei de ver Severina na cozinha. Eu disse, ela estava fazendo o quê? Ela estava varrendo lá na cozinha. Eu disse, aí eu, Mari, calma. Aí a gente ligou, falou com ela, quer dizer, ela acessou outra realidade. Tem Ela tem essas crianças que são adolescentes, ela tem muito mais facilidade, né, totalmente, muito, de navegar por essas muito, realidades. muito. Então, isso daqui eu digo para meus filhos, é normal, vocês não estão loucos, sabe? Porque meus 3 filhos já eram para ser medicados, se tivesse numa família que segue padrões, porque essa minha mesma filha, ela, toda vez que ela ia deitar, Marcos, quando ela fazia um movimento assim para deitar na cama, em certo momento, em certo ângulo, ela começava a ouvir ondas de rádio. Uma rádio acontecendo, sabe? Aí ela começou a ficar com medo, porque eram várias vezes ela ia, quando ela deitava em certo ângulo, assim, ela via o rádio. Aí ela veio falar comigo, aí ela, mãe, tá acontecendo alguma coisa. Mas não é uma voz da minha cabeça, nem é ninguém fora falando. Eu escuto. Aí eu disse, volte lá e tenta escutar. Era uma frequência de rádio, de 1950 mais ou menos, uma rádio americana. E estava transmitindo a rádio.
Porque essas frequências, elas ficam tudo aqui, né? Tudo, tá tudo aqui acontecendo. É como eu digo, aqui agora tem AM, FM, 101, 100 não sei quanto, Sim. tudo Por acontecendo exemplo, aqui. uma A das minha filha coisas que sintonizou. sim, uma das coisas que está acontecendo agora, essa violência exacerbada, é porque nossos irmãos negativos sabem. Por exemplo, nós estamos passando agora num pedaço do nosso universo onde nesse quadrante foi a pior da Guerra de Órion. Foi a pior no nosso quadrante. No nosso quadrante. Foi a pior Guerra de Órion. Espera só um pouquinho. Tá. Não, minha gatinha fica mordendo meu pé, bandido. A minha já saiu daqui. Então, fica acessando. E onde nós estamos passando agora é justamente nesse raio da Guerra de Órion. Então, muitas memórias. Como que eu De falo? Me guerra. deu um branco. Não, muitas memórias. Vamos colocar de DNA, vai? Sim. Não, memórias galácticas estão voltando nas pessoas que participaram dessa guerra. Então, o nervosismo, muitas vezes exacerbado, a Meu violência, Deus. o pessoal matando assim na cara dura, entendeu? Vai As pessoas sentindo pegando a raiva ao frequência. ponto. Vai se É por ligando a causa frequência, né? Meu Deus. vai te ligando. E aí, juntamente com isso agora, eles começam a provocar a terceira, É. não Nossa. vamos falar, a terceira, por quê? Para reativar a memória de guerra, por causa da Grande Guerra de Órion, entendeu? Então, as pessoas deveriam estar fazendo um baita trabalho de yoga, tai chi, sabe? Tudo Sim. para relaxar, acalmar a mente, porque essas frequências vão continuar e a tendência é piorar até chegar no momento, porque os nossos irmãos negativos, eles sabem que a maior parte deles que estão aqui, eles vão ser resetados. Vai ser dizimado, entendeu? Então eles vão fazer o máximo possível para levar um monte de gente possível. E para poder passar para os irmãos reptilianos o máximo de seres daqui. Eles não vão ser exterminados do universo. Ninguém vai Ah, chegar, pegar os reptilianos todos e vão matar todos. Não, não. Só até vai ser porque a parte igual. esse Ah, tipo de planeta ainda vai continuar acontecendo, né? Esse tipo e de eles experiência. vão. Sim, porque eles são uma raça mais antigas aqui. Nós somos uma raça nova, entendeu? Então, eles têm que aprender a evoluir. Então, está sendo feita uma desintoxicação de todas as raças do nosso universo, desintoxicando essa dualidade exacerbada. Mas vai continuar as experiências, vai continuar as rotas encarnacional. Nós que vamos ser libertos, os que vão ser libertos, vão poder encarnar quando quiser, aonde quiser, vão trabalhar, entendeu? Igual muitos mestres, eles têm. Saint Germain é um, que ele tem um corpo lá em Shambhala, em Agartha, onde ele vem para a Terra, entra e sai a hora que ele quer. Então nós temos vários. Temos também vários irmãos negativos Que fazem a que mesma. entra e sai da Matrix a hora que quer, entendeu? Meu Deus. Mas faz parte, é um jogo. A dualidade vai continuar, então eles vão continuar existindo. Marcos, e quando acontecer, vão ficar. Você vai ver que em breve, né? A gente está vendo que se existe uma previsão, uma possibilidade, porque esse mundo é de infinitas possibilidades. Existe uma possibilidade de tudo isso acontecer em 2026. A gente não gosta de datas, mas eu tenho que trazer isso para fazer essa pergunta. Daqui para lá, essas 6 linhas de tempo, elas se bifurcam, ou elas se colapsam, e nós ficamos com 2. Uma mais Não, positiva e não. linha do tempo é Como? só uma. Em qualquer lugar, a linha de Sim, tempo é uma só. mas Então nós vamos hoje nós voltar. temos 6, né? Ah, Hoje sim. nós vamos ter. Aí Elas as vão se 6, juntar. elas se juntam e fica uma positiva e uma negativa para juntar depois ou não? Ou é Não, tudo de uma vez? não. É só uma linha de tempo, não existe mais, tá bom? Essas linhas de tempo elas vão se juntar, vai fazer a separação e depois elas serão dissolvidas. Entendi. Entendeu? E aí é regulado o tempo através dos senhores do tempo ou o comando temporal, entendeu? É eles que estão trabalhando, são consciências que trabalham com naves espaciais, mercabas, assim,
gigantescos, entendeu? E eles que estão trazendo as linhas de tempo, eles que vão fazer a junção, eles que vão fazer a limpeza e depois coloca a Terra na sua linha de tempo original, normal e única. As realidades não. As realidades vão se juntar e depois elas voltam a se formar de novo, só que aí a Terra vai ter outras Isso, realidades, ou mais ou menos, é isso. entendeu? Aí é uma Aham, Terra. As realidades, sim, elas se juntam, depois elas voltam. Elas são feitas só, tipo, a limpeza, sabe? Você limpa, chacoalha e bota de novo, entendeu? Igual uma roupa, entendi. só que Aí novinha, isso, limpinha. isso daí acontece, aí a gente vai ter um tempo de um respiro, aí depois de um tempo acontece a mudança polar, porque eu ligo muito, eu não sei se eu estou certa, a mudança dos polos junto com o flash. É o que vem sempre na minha mente, esse flash desencadeando essa mudança polar e tendo que acontecer tudo A isso. Ou isso tudo é um mudança evento só? polar, ela já está acontecendo. O que está acontecendo são os nossos irmãos da Confederação que estão retardando, e a Mãe Terra Sim. também, entendeu? Igual aconteceu, acho que foi em 90 e... Não, 90 não. Acho que foi em 2018. Não, foi de 2014 até 2018, eu acho, onde os Blue Ravens, uma raça de aviários, Aviários. eles Sim. têm uma tecnologia incrível. Eles fizeram várias bolhas, campos de energia em volta da Terra, reduzindo Esferas de diesel. isso, É, diminuindo. Eu evito falar palavras assim para ficar fácil para as pessoas compreenderem. é, Por isso que eu falo bolha de diminuindo o impacto, sabão, né? isso. Diminuindo o impacto que o Sol Do, poderia fazer e a Terra iria inverter rápido. E aí, minha filha, meu Deus do céu, ia ser um Deus nos acuda, entendeu? é, Ia ter que voltar no tempo, igual já fizeram várias vezes, voltar um pouco no tempo, resgatar as pessoas e depois deixar o evento acontecer. Isso aconteceu várias vezes na reconstituição, que é um dos grandes problemas para a reconstrução de vários planetas, porque a viagem no tempo ela é proibida. Você tirar sim. alguém do seu tempo e levar Mexe para com o outro toda, né? tempo, Todas as mexe com realidades. toda. Então, é um baita trabalho para ser feito com isso, entendeu? Então, e agora a inversão dos polos está sendo liberada e ela está se fazendo aos poucos. Quando Entendi. fizer assim, pum, aí nós vamos sentir o impacto. Agora, se vai ser antes do flash ou depois do flash, aí não É, se sabe, aham. Eu sempre tenho essa entendeu? sensação de que vai ser tudo junto e misturado. Vai ser É, um dá um clique e o o outro vai, não sei. flash é cíclico, né? Tudo isso é É, cíclico. Tem que entender que não tem bem, mal, demônio, não tem exatamente. nada disso. É o ciclo natural do universo, dos planetas. Igual civilizações avançadas, muitas vezes pegam suas tecnologias, saem do sistema solar e vai abrigar outro sistema É, solar, porque aquele sistema solar deles vai acabar. Não é que vai acabar, vai ter uma mudança de porque fase, tudo, vai tudo ficar. aqui, tudo aqui tem. É muito difícil a gente aqui no Ocidente entender a questão de ciclos, porque a gente viveu no sistema de religião. E a religião só traz esse negócio do nascer, crescer, reproduzir. Não, não entende que tudo existe um começo, um meio, um fim com transformação. Porque o ciclo, né, tudo na Terra, o padrão é em espiral, é em ciclo. Então, o ciclo vem, acontece o princípio, o meio, o fim se transforma. Aí sobe, princípio, meio, fim se transforma. Isso são os Isso. ciclos. A vida da gente. A gente tem os sobes e desce, sobe e desce. Só que quando a gente desce, a gente nunca desce como desceu da primeira vez, porque a gente adquiriu uma experiência, né? Pelo menos Sim, é para ser essa, sim. é para ser essa a experiência. Então, Tá difícil aqui na Terra. A gente tá voltando, né? tá A gente sempre está fazendo a espiral para rodando baixo. para baixo. Mas era para ser assim, né, Marcos? E aí a gente vê que para a gente é muito difícil entender isso, que é cíclico, que existe, não é que vai acabar, o mundo vai acabar. Eu cresci ouvindo da minha mãe, pessoal, que o mundo em 2000 e tanto vai se acabar, que o mundo vai se acabar. Não, o mundo não se acaba, ele se regenera, ele Sim. melhora, ele transforma. Muda de Né? fase. A Terra ela vai dar um Vai salto, mudar muda de de fase. fase. Vai para uma fase maior.
Você quer ter uma ideia das pessoas? O que você acabou de falar, né? Das pessoas não. Até hoje, as pessoas não aceitam a morte. É. Até hoje. E meu bisavô morreu, minha bisavó morreu, minha avó morreu, meu avô morreu. Você tá me entendendo? O meu tataravô morreu, Todo mundo o meu morreu. Todo mundo. Você tá entendendo? Eu vou morrer. Meu irmão vai Mas é morrer. porque Minha mãe morreu. a programação que passaram pra gente foi que Entendeu? você morre É ou vai para o esse, céu ou vai para o inferno. E todo mundo sabe que luz não é. Então é o medo do inferno, né? esse apego e esse medo que faz você desencarnar e vibrar na frequência umbralina. Exatamente. Aí nossos irmãos negativos falam assim, ó, chupa você para eles, entendeu? Então é esse medo, é esse apego. E as pessoas não aprendem. Eu falo para as pessoas, mas morrer faz parte. Mas dói, né? Aí eu falo, não deveria doer. Porque a única certeza que todo mundo tem é que um dia você vai morrer. Você não sabe se o filho que você criou vai ser um Hitler ou vai ser um Gandhi. Você só sabe que um dia esse garoto vai morrer. É, É isso, é todos isso. nós. É É, isso. E as pessoas, sabe? Então, eu acho que está na hora das pessoas a despertar mesmo, é despertar com as verdades de que é a vida. Você morre, você é enganado, existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Você está é, entendendo? Acordar é. para cada coisa que é real. E se você Entendeu? tiver com a consciência já nesse nível, você pode, quando você se desligar desse corpo, você não vai cair nesses hologramas, nessas frequências, Não, nessas não. armadilhas, não é porque você já vai logo dizer assim, não, não é aí, eu não vou para aí. Não é? Então, porque você já vai ter um nível de consciência que não vai lhe deixar mais cair no mesmo processo. E se de O que, repente o que, você pode resgata, falar. De repente, você vai. Porque a gente pode, Marcos, morrer agora. Eu já tenho toda a consciência. E encerrou o meu contrato aqui. E eu retornar para o meu corpo criogênico? Poderia acontecer isso? não, Ainda não, né? Porque não, estamos não porque, aprisionados. não, porque o seu corpo em criogenia, ele tem 200 de QI. A gente tem no máximo, 150 de QI. Sim, Nós tivemos quantas encarnações nesse planeta? Então nós vamos encher o nosso corpo criogênico em mais de 1 milhão de personalidades. Ele vai enlouquecer, entendi. entendeu? Porque ele está, sabe? Então tem que ser feito um tratamento na consciência. E outra coisa, tem uma coisa muito importante. Existe uma codificação dentro das câmeras de criogenia. Ela Sim. só aceita você voltar para o seu corpo com o mesmo estado de consciência que você estava quando saiu. Então, Então, isso daí se você, é feito aonde? uma, Nas naves? Em é, algumas é, é, naves? é uma proteção do corpo para que você não enlouqueça. Sim. É, eu ouvi relatos de pessoas que, no passado distante, né, deixaram pessoas voltarem. O corpo em criogenia enlouqueceu e morreu. Nossa. Entendeu? Realmente, tem que Então, ter uma tecnologia, porque é muita experiência traumática, né? Que a gente sim. passa num planeta prisão. Então, quando você sair daqui, você talvez possa ficar numa nave espacial, num planeta nave. Existe várias naves espaciais. Você tem que entender que existem naves espaciais maiores que Júpiter. Sim, Tem naves espaciais maiores que o nosso Sol. É que, sim. pessoal, eu falo de expandir, entendeu? A lance de complicado para a gente muitas vezes falar. Eu vou falar para uma pessoa, tem uma nave espacial maior que o Sol. O Sol? Mas as pessoas não. Tá entendendo? É complicado muitas vezes para mim poder falar É. esse tipo de coisa. Mas as pessoas têm que começar a ampliar a sua consciência. Que nem o despertar não é só você, eu sou bonzinho, eu amo. Não. O coração é ótimo. Se você despertar o seu coração de amor, show. Mas isso não significa que você vai voltar para o seu corpo de criogenia. Não, você vai para um outro corpo até a sua consciência, Transitório. até a sua Isso. consciência estiver pronta para voltar.
Agora, se você tiver uma certa consciência, então você vai para uma nave espacial, pode ficar dentro de uma cápsula, aonde vai uma câmera de cristal, tão Já falada, mas não é assim. vi isso, eu já vi isso. E Eu já você, vi vários corpos em câmeras de cristal. isso, Você aí falando você, assim. isso, aí você entra lá dentro, aí é começado a fazer um trabalho no seu corpo com a sua consciência dentro daquele corpo. E aí você vai voltando. Aí depois é feita a readaptação sua com as raças alienígenas. Então você vai começar a ver os pleiadianos. Legal, loironas, loirão, ruivas, ruivão, show. Daqui a pouco você vai ver um arcturiano, 1,50 m, azul, carequinho, o olho assim. Aí você já vai olhar e falar, caraca, é sério? Aí você vai ver, entendeu? Para depois você começar a ver os reptilianos. Só 20% dos draconianos é uma raça criada, que é uma mistura entre Humanoides reptilianos e e humanos. répteis. A É. Saratem pegou essa codificação, ela roubou de Mika essa codificação humanoide e fez essa mistura. E eles são perversos. São dos seres mais perversos que tem, que são os Citrax. Os tão falados Citrax que as pessoas falam aí Aham. na internet. Entendeu? Então é só 20%. O restante é tudo de luz. Então é feito toda uma readaptação para depois você poder conviver. Por isso que eu falo para as pessoas, por favor, assistam Star Trek. Assistam Jornada nas Estrelas. Aquelas raças existem. E muitas raças não. A Oi. Carol colocou homens de preto, todo tipo de raças. É, entendeu? É É. verdade. Entendeu? Então, eu falo para as pessoas, assistam Star Trek. Lá vocês vão ver como que é a vida na federação. Vocês vão ver a sacanagem dentro da própria federação. Ali conta a história da federação. É a quinta dimensão. Naves É. Ô, espaciais. Marcos, Oi. então foi por isso que te mandaram logo, disseram, não, desce. Aí deram tapa. Não, não dá, não dá, não dá para ser assim, tem que ficar na terra mais um pouquinho. Não, a bronca comigo é que eu revelo muita coisa. Eles não gostam. Entendeu? É, Eu revelo muita coisa. Mas eu cansei de esperar. Eu estava vendo irmãos meus assim aqui, eu olhava meus irmãos, não irmão de sangue assim da terra, sim, não, irmãos, eu via meus irmãos assim, eu falava assim, cara, aquele cara é tão, cara, ele é uma alma evoluída, ele veio no mesmo propósito que eu. Ele está discutindo política no meio de política, cara, ele está se bebendo, está cachaçando. Aí eu, é, oh, mais um indo embora, hein? Mais um indo embora. E eu comecei a ver um monte indo embora. Eu, come... eu vi um amigo meu que tinha livros de teosofia, que era um grande teósofo, estava na Universal do Reino de Deus ganhando dinheiro, meu usando o Deus. conhecimento dele na Universal para ganhar dinheiro. Eu olhei e falei, não, tá de brincadeira comigo. Aí eu falei, estamos perdendo. E aí eu cansei e comecei a falar e a revelar um monte de coisa que as pessoas não falavam normalmente. Isso que eu falo para você, o que eu falei hoje para você aqui, você vai encontrar nos cursos desses caras, você pagando uma Verdade, fortuna. Eu acho verdade. que é a Aline, eu acho que é a Aline que está aí. Ela fez, acho que é ela mesmo. Ela fez uma consultoria comigo. Ela comprou os cursos e fez uma consultoria comigo. E ela falou que com meus cursos ouvindo, ela aprendeu muito mais do que 7 meses estudando num lugar, não gosto de falar o Isso, nome. Estudando isso, porque você pagava, ia lá, eles te davam um negócio, aí você tinha que esperar e pagava, entendeu? foi E a ela Aline. falou que com os meus cursos e o meu TikTok, pessoas no Pois é, TikTok falou, cara, eu estudo Espiritismo Mesa Branca há 10 anos. Você agora com 3 vídeos, expandir. tirou umas dúvidas que eu tinha, eu não entendi o porquê. É isso. Entendeu? Então, e a O minha propósito proposta é esse mesmo. é. E a minha proposta era, igual uma vez teve uma pessoa que reclamou, muito simplório, né? Muito isso. A minha proposta é falar da forma errada, é falar para o povão. Porque as pessoas que têm dinheiro, pode comprar um curso, entendeu? Mais caro. Eu vi um cara cobrar R$ 1.200 para dar uma consultoria. Aí eu fico imaginando, coitado do pobre, né? R$ 1.200 é um salário Não, mínimo. é, A pois é, pessoa já fica o mês inteiro para ganhar isso. Você acha que as isso. pessoas vão ter.
Aí eu fico, Pois aí é, eu Marcos. lembro de Jesus, lembro de Krishna, lembro de Buda, lembro de Gandhi. Viviam no meio dos pobres, eles não estavam ali para os ricos, entendeu? Exatamente. É, Então, quando e eu se você faz seletiza ainda mais, é muito cruel. A gente já está combatendo esse sistema, aí vem para fazer parte dele, sabe? entendeu? Então aí eu Que é falei, cara, isso. não, eu falei para eles, a minha proposta é falar tudo, não, e não, sim, sim, não, não, sim, sim, mas eu quero falar de uma forma onde eu atinja desde o analfabeto até o cara mais inteligente, entendeu? Porque o cara inteligente, se eu falar para eles incomensurável, sabe? Se eu falar para eles idiosincrasia, eles vão entender. Agora, o pobre não. Agora, o pobre vai entender se eu falar as particularidades ou as peculiaridades das pessoas, em vez de eu falar idiosincrasia. Entendeu? Então eu quero achar as palavras mais fáceis, a forma mais fácil de passar esse conhecimento sem ficar iludindo ou floreando, dificultando para dizer que, nossa, esse cara conhece, você viu o que ele falou? Não. Eu quero sentar numa mesa de bar com todo mundo, se eu pudesse, tomando cerveja e contando essas histórias para todo mundo, mas na linguagem mais simples, mais fácil. Essa é a minha proposta, entendeu? De falar dessa É forma. verdade. Então, eu peço desculpa aqui ao vivo e a cores, quando eu falar alguma coisa errada, por favor, não leve em consideração, não. É que é complicado a gente interpretar o que vem, o que está, transmutar e conseguir achar as palavras certas para falar aqui. É Eu, complicado. nem precisa pedir perdão, porque eu acho que todo mundo que está aqui está tudo por causa da frequência que você traz, da verdade que você traz. E eu acho que ninguém aqui está para ver palavras Os bonitas, meus para erros nada, de senão estaria. português. Se não, Marcos, estariam em outros canais, entendeu? De Sim. pessoas lindas e maravilhosas. A gente não está aqui com pleiadiano, loiros, de olhos azuis, não. Então a gente está aqui para fazer o que a gente veio fazer mesmo, falando certo, não falando, falando errado, engolindo os S's, os R's, né? E é como eu disse, Marcos, o que eu acordo e tem um monte de desafio, mas desafio desde a saúde, porque eu tomo muitos minerais, eu preciso tomar muitos suplementos, muitas coisas, devido a todas essas histórias de saúde que eu contei, mas está tendo um processo aí que depois eu lhe conto, que é incrível o que está acontecendo com o meu corpo. E um monte de 3 filhos atípicos, que são atípicos, mas eu já lhe contei como eles são, né? Por isso são atípicos, que são tudo realmente de uma consciência, sabe? Incrível. E, de repente, quando o negócio está pegando, eu ligo aqui o meu celular, boto uma música e vou cantar. Em inglês. Em inglês, que eu não sei nem para onde vai, mas é uma música que eu gosto. Ah, meu filho, tô nem aí. Se quiser achar. Tá, a senhora tá com muito sotaque. Problema Não tem teu. Ai, problema, tá eu muito. quero cantar. Gente, eu quero é Eu quero, cantar, eu quero é viver, eu quero é, sabe, eu quero expandir, porque cantar. eu tô vivendo essa experiência que eu vim para cá para fazer o meu propósito, mas eu também estou humana. E nessa busca de estar humana, eu agradeço todos os dias, por tudo, tudo, Marcos. E tem gente que diz assim: como é que tu canta? Por que tu canta com tanto problema? A filha já tentou suicídio não sei quantas vezes, já teve não sei quantas quase mortes, eu canto por isso, porque eu consegui superar tudo isso, porque a vida para mim é tudo isso, e eu vivo hoje, entendeu? Se essas bifurcações, essas linhas de tempo acontecerem amanhã, eu sei que eu vou estar numa frequência boa, porque eu me pus nessa frequência, entende, Sim, Marcos? Então, tá aí, caiu um avião, eu vim saber 3 dias depois. As coisas vão acontecendo, eu só vou sabendo depois, porque eu estou nos grupos, as pessoas me procuram, as pessoas contam, então aí eu fico sabendo. Mas eu vivo numa realidade, eu vivo numa bolha que eu criei. É como Jesus dizia: eu vivo no mundo, mas não sou desse mundo. E as pessoas chegam perto de mim, me acham ETs mesmo. Meus filhos também são tidos verdadeiros ETs, porque eles são aquelas criaturas assim, mais diferentes. E não é porque a gente não. Ai, mas porque é besta. Não, é porque a gente é diferente. As pessoas sentem isso. Sentem essa sim. diferença, sabe? Sentem que sai um pouquinho do padrão.
que a gente seja isso, que a gente venha fazer todo esse propósito. Você, Marcos, na primeira vez que eu vi o teu vídeo, foi a Ana Lúcia que me mostrou. Eu disse, Ana, pelo amor de Deus, vou maratonar esses vídeos, porque o que esse homem falou, eu estava buscando. Fico feliz, gratidão. Obrigado por ouvir. Entendeu? Fico muito feliz por ouvirem. A todos que Era o me que eu ouvem, estava eu buscando. agradeço. Agradeço. Quem agradece sou eu. Ô, Marcos, eu não sei se como está esse tempo desse Instagram, mas umas pessoas me fizeram umas perguntas e eu queria passar. Tá. Vanessa Romanos me perguntou se o corpo criogênico, por acaso, fosse destruído. Eu lembro que em um dos teus vídeos tu falaste que na Lua tinha alguns corpos lá. Quando, com ataques, né? Aconteciam ataques e muitos deles, principalmente exilados, tinham os corpos lá na Lua. Como ficam aqueles que depois iriam retornar para esse corpo criogênico se ele foi destruído? Aconteceu há uns... Eu não lembro se foi em 2009, 2011, eu não lembro a data. Aconteceu uma esquadra, foi punk, duas naves espaciais estavam cheias de corpos em criogenias e receberam os ataques dos reptilianos. E a luz não ataca. A luz não ataca. Mas foi um grande erro do comandante de não ter revidado ou se protegido, porque ele tinha tecnologia para acabar com as naves reptilianas. E duas naves foram destruídas com milhões de corpos em criogenia. E são dos seres da luz. Não foram dos exilados, entendeu? E há um só pequeno problema, entendeu? Mas como isso aconteceu com pessoas que não eram exilados, uma consciência um pouco mais desperta, um pouco mais aberta, eles podem ser transferidos para um outro corpo, tá? Transferidos para um outro corpo. Aí tem que ter uma consciência trabalhada, porque, pô, você tem o seu corpo em criogenia, você tem bilhões de anos ou milhões de anos de existência, entendeu? Tem seres que têm de existência no nosso universo 5 bilhões de anos, 16 bilhões de anos, 8 bilhões de anos, com o primeiro corpo que adentrou, só tirando ele para ir para um outro planeta, deixando o corpo em criogenia. E muitas vezes, alguns estão tão cansados que escolhem ir direto para a alma. Entendi. Aí eles vão direto para a 7ª dimensão. Então, tudo depende do estado da consciência que está esse ser. Ou senão, eles são transferidos para um outro planeta, num computador, é sério. Ele volta para... Sim, ele volta para a alma, né? Aquela... Quando ele já está evoluindo. Se a consciência dele estiver desperta e ele estiver leve, ele pode voltar para... Ele nem passa, ele vai direto para a alma. E ele fica lá esperando os outros fractais voltarem para voltar a ser uma alma novamente. Ou, se ele for um ser muito mais elevado, ele já vai direto para o seu eu sou, porque aí são outras complicações. Sim, mas certo. é isso que acontece. Entendi. Entendeu? Não tem muito problema. Ele é transferido para outro corpo, aí tem que ser feita toda uma readaptação, ou ele volta para a 7ª dimensão. Entendi. Entendeu? Pronto. Respondido aí, Vanessa. A Valdecila perguntou assim: todo ser humano terá em algum momento que sair de Gaia, porque ela vai ascensionar, certo? Certo, óbvio. Então, sim. Aí ela até pergunta os assim... terrenos. Até... E todas as dimensões. Sim, isso eu falei. E todas isso as eu falei. dimensões Dessa da vez... Terra. E todas as realidades da Terra. Tudo vai dessa vez. ter que sair. O universo inteiro vai mudar. Aí ela disse, por que então crianças estão nascendo com a consciência elevada se elas terão que sair daqui? Qual o fundamento disso? O fundamento é amor. Não tem outro fundamento. Por que o fundamento é amor? Porque a Terra, sem essas crianças que nasceram de 2012 para cá, nós já estaríamos ferrados. Elas ancoram muita luz, né? Elas ancoram muita luz. E eles Eu já vi isso. Eles são seres sem karmas, eles são seres divinos, elevados, por isso são muito inteligentes. Primeira são encarnação aqui. Muitos com a primeira encarnação. Na matéria, praticamente. Na matéria. Quase, na 4D. Ô, na Marcos, 4D. É muito lindo. Eu já vi muitas essas crianças emanando luz. Bebês, assim. Não, você precisa de ver elas... Cara, eu não
gosto de falar muito de mim, que as pessoas muitas vezes acham que é soberba, e puta, eu não quero passar nunca isso. Galera, eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Conte, Se mas vocês me soubessem, conte, se que vocês para nós. soubessem como eu tomo bronca por me esconder, por esconder a minha luz também, eu seguro muito a minha luz também. Entendeu? Eu tomo bronca direto. Porque, ai, sei lá, beleza. Mas o que eu acho muito legal é assim, as pessoas que me conhecem, tem muitos que estão vendo que me conhecem realmente. Você precisa ver o apego das crianças comigo. Oh, A criança acaba de me conhecer, daqui a pouco me abraça, gruda em mim, fica me olhando ô e fica querendo tio! conversar. Ô tio! E elas me reconhecem de Nossa. outros lugares, entendeu? E eu reconheço muito. E teve umas duas que eu falei: você é do meu planeta, né, bandido? Você veio pra cá fazer o quê? Tipo, é muito lindo, são muito lindos. E ao mesmo tempo, foi dado uma chance a várias almas romanas, espartanas. Mais antigas mesmo, né? É, bom, resumindo, Roma, a galera Esparta, daquela época das das guerras de Roma, Esparta, assírios, sírios, caldeus, por isso que são crianças que são. Entendeu? E precisa tratar dessas crianças. Ó, eu faço até um anúncio, quem quiser, eu faço um trabalho tanto com os pais quanto com as crianças, essas crianças teimosas, essas crianças que eu estava tratando uma mãe que ela falava assim: o meu filho é um demônio, é sério, ele é um demônio, meu filho. Meu Porque a Deus. criança. Não é, lógico. É uma forma de falar, porque a criança era terrível. E aí, o que tem que ser feito é um reajuste energético nessas E crianças. são muitas diagnosticadas com TOD, né? Transtorno opositor desafiador, né, Sim. Marcos? Porque elas são assim. E outra, Elas são a codificação terríveis mesmo, como dizer mesmo, né? são terríveis, mas são fáceis. Olha, é a coisa mais fácil de se lidar. Muito mais fácil que as crianças do passado. Muito, muito. Oh, Por quê? Porque existem códigos. Elas, é assim, ó, foi feita uma reunião lá em cima há alguns milênios que era o seguinte: precisava, para mudar a consciência das pessoas na Terra, precisava mudar todo o sistema religioso, educacional das escolas e principalmente, me desculpem, mães e pais, não é maldade, principalmente a educação dos pais e das mães. A educação dos pais e das mães prejudicou muitos sementes estelares, se perderam, entendeu? Então, essas crianças, porque a codificação das crianças do passado era uma codificação mais amena. O pai fazia psiu, uhum. hoje não, você faz psiu a criança. Psiu o quê? Ô? Tá maluco? Deu para entender? Mas isso foi uma codificação, codificada, um chip colocado na codificação no DNA dessas crianças, para mudar realmente. Se você perceber, as crianças de hoje, em sua maioria, não gostam de ir para a escola, não gostam de estudar e não vê Não, graça na escola. só Tá? estudam o que gostam, aquilo que E, ressoa. agora, o porquê? Se você perguntar para a maior parte dessas crianças que matéria você gosta, unânime é matemática. Unânime. É, engraçado, né? Segundo é arte. Eu gosto de arte. Terceiro, música. Agora, o porquê? Por que essas. Porque o universo, esse nosso universo é matemático, né? Não, 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 não. Por uma Quântico, única não, coisa. Você não mente na matemática. 2 e 2 é são 4. mesmo. É exato, exato, 2 que e 2 são 4. massa. A arte não tem mentira. É, A arte é você. Da Vinci pintava o que ele sentia. não foi, Rembrandt, entendeu? não foi E nada música, infiltrado, isso. E música também é a sua essência, é de você. é Não tem frequência. mentira. Então, o que essas crianças hoje gostam de estudar é o que não é mentiroso. As outras matérias, tirando o português, a nossa língua, é uma coisa diferente. Tem muitas que adoram, gostam também. Mas a maioria gosta de matemática, nem de física, nem de ciência gosta. Porque a ciência mente pra caraca. Deu para entender? É, é Então, verdade. essas crianças elas vieram codificadas para poder serem realmente demônios. Até os pais
falarem, eu não sei mais o que fazer, eu preciso aprender a lidar com essa criança, entendeu? Eu preciso aprender a lidar. Aí eles vão ter que aprender a Educar. mudar e se reeducar, porque aí quando eles encontrarem a forma certa, essas crianças fazem assim, ó. E é isso que eu ensino para os pais. Porque a terapia que eu dou não é para as crianças. Eu falo assim, não, eu não quero falar com seu filho. Eu não preciso falar com seu filho. Eu preciso falar com você. É você. E existem palavras-chave. Nós somos um computador. Existem palavras-chave que você, existe forma que você fala com essas crianças e elas fazem o que você quer como uma marionete. Existem Nossa. palavras. E aí ensino essas palavras para esses pais, mas ensino dando consciência. Eu não vou falar, fala aqui agora. Eu não vou falar porque muitos pais e muitas mães vão querer usar isso só para domesticar o filho, não para Não, criar o é, filho, e é não para verdade. educar o filho. Então, vai ser a arma, o tiro vai sair pela culatra. Então, eu primeiro preciso conversar com os pais, explicar algumas coisas para os pais, para eles entenderem como funciona o universo para uma criança, para depois ensinar essas palavras-chave, entendeu? Que aí é muito engraçado, você não tem noção como funciona. É incrível. A criança não Eu faz imagino. mais bagunça, não chora mais para ir no mercado, não fica te enchendo o saco para comprar as coisas. É incrível. É incrível. É incrível. Mas são palavras-chave. Maravilha. Mas primeiro você tem que fazer. Os pais têm que expandir. Então, primeiro eu tenho que expandir a consciência dos pais para eles terem condições de acompanhar a consciência já expandida dessas crianças. Entendeu? Aham. Então, essas Esse crianças ajuste que você fala dessa codificação aconteceu depois de 2012, né? das crianças, Já, sim, sim. esse ajuste nas que vem. Porque eu noto uma leva da década de 90, vamos dizer, final de 90, 98, 99, até 2012, eu noto, Marcos, que é uma leva que a gente chama assim, né, na espiritualidade de crianças cristais. Essas daí tiveram uma dificuldade de ancorar muito com a consciência no corpo. Eu acho que esse corpo não estava já codificado. É quando a gente vê mais essas pessoas com depressão, com borderline, com bipolar, é justamente essa faixa dos 25, 26, 27, 24 anos hoje, Mas sabe? Então, eu não sei porquê, eu comecei a observar as pessoas que chegavam até a mim, que tinham mais ou menos essa idade, e eu notava uma expansão da consciência grande, mas o corpo delas não tá. E depois não, de 2000, aí vem 2012 já, essas de 2020 para cá, meu Deus do não, céu. de Né? Nem, 2020, essas são. não tem nem De 2000, diagnóstico, porque são maravilhosas. de 2000 a 2012, acho que 8% das crianças que nasceram eram crianças especiais. De 2012 até 2019, eu acho que 20%. As que mais nasceram foram espartanas, romanas, assírios, caldeus, De 2012 essa raça. para cá. De 2012 Uhum. até 2019, nasceu 20% de crianças. Na realidade, é que cristal, o índigo, é rótulo. Para São só nós, nome, rótulo que a gente coloca, mas a gente sabe, né? eu não, o pessoal fala, você viu aquela criança cristal, cristal negro? Eu falei, já inventaram mais uma? Aí a pessoa fica aqui Tem pra mim. essa? Aí eu falo, já porque é cristal não sei o quê, é diamante. Aí eu falei, outra, diamante agora, mais uma, caraca. Diamante eu conheço, mas cristal negro não. Tu tá entendendo? Então, quer dizer, eu falo, mas Arco-íris. é rótulo, são simplesmente codificações de frequência diferentes. São sirianos têm uma frequência, o felino tem uma outra frequência, os canopianos, entendeu? São só crianças que vieram, mas são crianças, são almas, consciências igual nós, entendeu? E esse lance, eu trabalho muito, eu ajudei muita gente, porque o que acontece? Crianças e adultos que têm uma consciência mais expandida, precisa de um realinhamento energético, e ninguém sabe disso. Por exemplo, várias crianças, a minha criança não come, aí meu filho não dorme direito, é isso, é aquilo. Aí eu traz, marca uma consulta comigo, 15, 20 minutos, eu só vou fazer um realinhamento energético. Aí eu vou, pego a criança, faço o meu procedimento, graças a Deus eu tenho um contato bem legal assim, e aí eu realinho energeticamente, daqui a pouco
Nossa, ele está dormindo. Ele voltou a comer legal. Ele não está ficando mais doentinho. Não está ficando gripado toda hora, doente toda hora. É realinhamento energético. E adulto também. Eu faço isso também com adulto. Entendeu? Uhum. E tem várias pessoas assim, por exemplo, autista. Autista, sim, acontece isso que você falou. Autista e alguns TDA. Você Sim. imagina que é igual, eu consigo explicar isso porque aconteceu muito comigo. Você imagina que esse conhecimento vem comigo de criança e eu falava às pessoas, esse Ô, moleque é menino louco, esquisito. entendeu? Eu tinha muita, eu tinha muita enxaqueca, eu tinha muita dor de Ixi, cabeça, Marcos. me doía A minha, me doía muito essa parte, a minha principalmente quando eu estava, infância. principalmente quando eu estava expandindo minha consciência. Parecia que o meu cérebro queria sair, quebrar essa caixa óssea, mas na realidade era só a expansão da consciência e o cérebro. E o que acontece? Você imagina o seguinte: imagina um cérebro, uma consciência que é um computador quântico que vem morar num corpo analógico. Uhum. Essa mente Buga. não tem condições. Os pensamentos é muito rápido, então a gente fica assim, ó, porque o pensamento é muito rápido e esse cérebro não tem condições. Por isso que os autistas ficam, muitas vezes, são Ixi. irritados, são Uhum. impacientes. O É porque barulho. é muito rápido, é muito rápida a mente, e é muito rápido os pensamentos e a consciência, e a nossa mente reptiliana, nosso, sabe, nosso, não tem condições de suportar esse lumes e codificar as informações que vêm. Por isso são pessoas extremamente inteligentes, extremamente inteligentes. Sim. Se você pegar um autista e descobrir qual é o veio dele e deixar ele fazer aquilo, ele se acalma. Um exemplo, por exemplo, eu, graças a Deus, eu tive algumas coisas que foram um pouquinho diferentes, tá? Mas eu era uma criança muito agitada, correndo. Maria, vai benzer esse moleque. Maria, esse moleque tem um demônio no corpo. Ô Maria, precisa benzer esse moleque. Meu Esse moleque filho é ficava terrível. pulando pela casa, pulando, 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 pulando na casa toda. Maria, esse moleque é terrível. E aí, minha mãe resolveu, amada, me levar para me benzer, que uma moça falou, olha, vai ali, que tem uma moça do candomblé. Candomblé, você sabe que é da pesada. Nada a ver, né? O candomblé, ao povo de candomblé, meu coração, amo vocês. Então, o candomblé é terrível. Vai lá que aquela mulher é boa. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque quando eu entrei no centro dela, que eu vi Iemanjá, São Jorge, Abaloaê, Omulu, os Exus, fez assim, ó. Juro por Deus, meu cérebro fez. Acalmou. Calmou. Aí eu falei, eu era criança, é aqui. Aí eu, 3 vezes por semana, eu voltava nesse centro dessa avó preta, linda de coração, uma grande irmã, e ela falava, filho, lembra que eu te Tudo falei que quando tua confederado, né, mãe. Marcos? Hã? É tudo confederado. É tudo confederado, né? Sim, tudo. De alta Alta confederação. confederação. Uhum. E aí, quando eu entrei, ela falou para minha mãe assim: o seu filho não é possuído e nem tá louco. Minha mãe falou: como assim? Como você sabe? Eu esperava vocês. Eu estava Oh. esperando vocês. E aí ela contou, minha mãe falou: ó, seu filho, quando nasceu, um ser, não dá para falar a magnitude desse ser. Ele encostou do lado dele e falou: esse aqui é meu, ninguém tá, que eu vi primeiro. E esse ser vai acompanhar o seu filho a vida toda. Seu filho não faz parte da Umbanda, do Candomblé, seu filho não faz parte. Eu não sei do que seu filho faz parte. Eu só sei que é algo, mas de religião nenhuma. Então não adianta impor religião para ele, não adianta nada. É esse ser que vai guiá-lo e vai mostrar o caminho para ele. A partir daí, a minha conexão com esse ser aumentou, porque eu comecei a entender, minha mente se acalmou, tudo começou a fazer sentido. E aí eu comecei a estudar, a buscar a minha gana por conhecimento, por saber. E cada vez que eu conhecia, eu tinha uma facilidade para entender, compreender e desvendar mistérios. Eu podia ser o Sherlock Holmes dos mistérios do universo. Entendeu? O pessoal, Uhum. sabe? Então, tudo. Aí depois que eu descobri, a minha mente acalmou. E o que eu mais falo para essas mães que têm essas crianças, descubram o foco delas.
Se elas são matemática, leva elas para conhecer matemática. É astronomia, leva elas em planetários. Coloca para assistir filme de Star Trek, de Guerra nas Estrelas. Achem o foco. Achou? Deixa ele ir. Porque a partir dali ele vai se acalmar. É o mundo dele. É onde ele se encontrou. Ali é a missão dele. Ele encontrou o propósito. Por isso que quando essas crianças que têm autista, que é muito inteligente, quando você quebra o foco, ele fala, não, não quero, fala, fica quieta. Porque aquele é o propósito, nada pode atrapalhar, é aquilo. O pior é que os pais querem colocar num padrão, né? Colocar num padrão e fazer com que essa criança seja... mas ela tem que ser um médico, se ela só gosta de matemática. Você está falando, eu estou vendo meu filho, né? Meu filho começou a ler... O sistema ensinaram os pais a fazer isso. Com 4 anos de idade, meu filho começou a ler. Quando ele chegou na escolinha, ele estava aprendendo 1, 2, 3, 4. Aí a professora tinha o número 4 assim, 5, 6. Ela estava apertando os numerozinhos. Ele tinha 2 anos, antes dele ler. Aí ela disse, Paulo, que número é esse? Ela apontando aí para o número, para ele dizer que era o 4. Ele disse 1234. Aí ela disse... 1, 2, 3, 4. 1234. Então, com 4 anos ele aprendeu a ler sozinho. Era um menino. Ele dizia para mim, ele dizia, mãe, você sabia que o seu nome, Soraya, é o nome de uma Pleiade? Eu sabia nem o que era a Pleiade. Ele tinha 3 anos, eu não estava nem no despertar ainda. E eu disse, o que é isso? Aí, quando eu ia ver, às vezes, ele pegava meu celular, que eu ia na biblioteca ver, era tudo universo. O menino viajava, pegava o Google Maps para olhar o universo. Tudo que tu imaginar de planeta, tem diagnóstico, meu filho. Meu filho tem diagnóstico de autismo. Nossa, e o de Tourette. universo, eu devorava o Discovery Channel do universo. Menino, ele vê isso, sabe? Até hoje ele vê. Devorava, mesmo sabendo que era muito falso. Mas... E ele diz que é falso. Ele diz. Mas vendo o universo me trazia conforto, entendeu? Minha casa, né? Minha casa. Olha, eu viajava por aí, eu estava dando uns rolezão por aí, entendeu? Mas tudo bem. Amada, eu preciso ter uma consulta daqui a pouco. Tá bom, meu querido. Eu agradeço demais a sua presença. Foi... Eu que agradeço. Sabe, como você mesmo disse, foi incomensurável. E eu acho assim que... todo mundo que assistiu e que viu, e te agradeço você. Pessoal, quem quiser se aprofundar nesse assunto, é como o Marcos disse, ele está aí há 1 ano fazendo esse trabalho, e é como ele disse, ele não está aqui, não é pelo dinheiro. Se vocês forem ver os cursos, meu Deus do céu, todo mundo pode adquirir... Vão atrás, busquem quem vocês são. É assim que a gente consegue ativar os códigos. Não precisa você saber de que família estelar você veio, de onde você veio. Não, basta entenda onde você está, como no momento que a gente está, sabe? Cuidado para não cair nos engodos, porque é muita desinformação que tem aí. De repente você está lá vibrando numa coisa e essa coisa não vai acontecer, e você sai de uma frequência que você está, sabe? E acaba descendo porque você terceirizou, porque você acreditou numa coisa que estava fora, quando na verdade o caminho é interno, a saída, o caminho de saída é interno. É isso que a gente tem que fazer, sabe? E o que acontece é assim, ó, se você por acaso tem condições, tá bom? Por que eu falo isso? Porque você tem condições e você quer fazer um mapa estelar, faz, show de bola. O problema é você que poderia investir um dinheiro em um curso bom, numa coisa que vai te desprender daqui, você vai pagar uma grana alta para um cara fazer uma carta estelar para você falar assim, eu sou seriano. E daí? Né? E daí? Vocês acham que eles vêm para cá? Tá legal, você é siriano, show. Eu ainda não posso. O pessoal pergunta, desculpa, pessoal, eu só quero só. O pessoal pergunta muito minha origem e eu não tenho muita permissão para poder falar, entendeu? Mas não tem nada a ver com quem eu sou. Eu sou o Marcos Antônio humano. Correia, né? Correia. É até parente meu, que eu sou Correia também. É verdade, eu sou Correia. Entendeu? Então eu sou isso. Eu tenho que ver agora, entendeu? Não adianta nada eu saber que eu sou um cetáceo, um felino, não vai me resolver. Agora, se eu tenho condições
já tenho os meus cursos, tenho uma vida boa, tenho condições de ir lá e pagar uma carta, faça. É legal, é interessante saber, é legal. Mas não que seja necessário para você sair daqui. Para sair daqui é o seu trabalho interno, é você saber quem você é em essência. E nós somos Deus em ação. Entendeu? É isso que é importante, sabe? É isso. É É isso. isso. Pessoal, Ei, gratidão por me gratidão. ouvirem. Eu agradeço muito. Fiquem na paz e no amor do Deus interior de cada um de vocês. E sejam sempre alegria, amor e paz. Amor, por favor, amem, 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 amem. Soraya, obrigado, amada. Gratidão. Gratidão. Vejo Até a vocês nos meus vídeos. próxima. Até a Vamos, vou próxima. estar lá. Em breve, faremos outra. Tá Vamos bom? sim. Beijo no Beijo. coração. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. pessoal.